do Big Bang, o que a gente está conversando é sobre o mecanismo, o Exato. processo, sabe? É como a natureza vai se comportando. É porque assim, olha, percebam o chat, perceba, Vilela, a diferença fundamental entre duas perguntas. Como o universo surgiu é diferente de por que o universo surgiu. Sim. O porquê você vai envolver propósito, e aí tem de diversas formas e interpretações distintas, né? O como é o processo. É o processo físico, sabe? É como as coisas estão acontecendo. Por que É. que um negócio se move para a direita e não para a esquerda, para cima ou para baixo, E, expande ou não, ou contrai, tem carga e- elétrica, gira. Entende? Isso são coisas é, mais específicas de processo da natureza. Exato. e é perfeito isso que ele também está falando, é o seguinte, porque a ciência ela responde, ela busca responder, dadas as nossas limitações Exato. cognitivas e interpretativas, ela busca trazer à luz das nossas capacidades e realidade o como, não por quê. Por quê? Porque é muito filosófico. Então a gente não. A ciência ela nos diz quanto a processos, né? Exato. Essencialmente é isso. E aí mostra. Então, você tinha Mas em. ali. Pode falar. Não, não, pode continuar. Eu Não, só ia, não, não, eu só ia pode. falar Por que. Eu que só ia falar havia que esse primeiro estado, né? Como é que é? Por que havia em- esse primeiro momento organizado ali, muito Sim. quente, a gente não sabe. O Não, que a não, gente não, não. consegue É porque descrever o que a gente tem. tecnicamente, se a gente pensar direitinho, ali não é um momento zero, né? A gente faz a contagem ao contrário. Na verdade, a gente está observando o universo agora, aí você coloca ali a equação matemática para calcular quanto tempo de agora para trás você tem tudo mais compactado. Só Sim, que o que é propagado, digamos assim, na internet é o inverso disso. É o, digamos, Big Bang singularidade como estado zero e aí o tempo começa a correr. Entende? E isso nunca, em nenhum livro de cosmologia de pós-graduação tem isso escrito. Ninguém aprende isso. O pessoal de cosmologia é, aprende que ali é o momento zero onde é. inicia tudo. Isso é coisa Mesmo. de internet. Isso é coisa de internet. Mesmo porque mesmo essa contagem que você está colocando, né, Jaime? Na verdade, a gente não faz a contagem em tempo, é em redshift, né? Exato, exatamente. Então é outro tipo de contagem. Então, quanto maior o redshift, maior, enfim, Maior a distância. enfim. Mas em parte, essa confusão acontecendo na sociedade, isso faz parte do tema de pesquisa meu que vai virar livro, né? Em parte, quando você pega o livro chamado The Creation of the Universe, do George Gamow, ele, naquela época ali dele, né, pegando década de 60 e tal, isso é muito antes de descoberta de energia escura, essas coisas e tal, né, de agora que a gente tem. é, Modelo, padrão de cosmologia, tudo isso é agora, é final de década de 90, anos de 2000. Na época ali de 60, o contexto é outro. Tem até que tomar cuidado ao ler este livro de não fazer anacronismo, né? Que é você ler um livro do passado, mas com conhecimento de hoje, basicamente isso. E o que é interessante é que, para aquela época, existia uma outra palavra bastante utilizada que era cosmogonia, que é diferente de cosmologia, Que é né? Ele, isso? ele, Cosmogonia. é, ele, ele- Coisa cosmogonia são as esquisita. teorias. Cosmogonia é a palavra que designa ali, digamos, ideias de criação. Então você tem a cosmogonia de como as coisas surgiram. E está dentro desse contexto ali do Big Bang. Mas por que está dentro desse contexto? É aí que surge a confusão. Porque naquela época ali, o que estava sendo estudado era nucleossíntese primordial. O que é isso? É como os primeiros átomos surgiram. Porque existe dentro dessa teoria do Big Bang, da expansão do universo, um estado anterior onde as estrelas e galáxias não existiam. Então você tinha essa tal que a gente chama de sopa, né? Fazendo analogia, como se fosse Sim. uma Uhum. sopa de É. partículas que elas estão ali, né, em um estado de plasma altamente ionizado, né? Tá tudo muito, muito, muito quente, por isso que até que no inglês você pode encontrar Hot Big Bang, que é Big Bang quente, tudo está muito concentrado e tudo está tão quente, com tanta energia, que não tem ainda o próton, o elétron ou sequer o átomo surgindo. Não, você tem ali uma sopa de quarks, sabe? Muito quente. E aí a radiação ali no meio, junto com a matéria, ela não deixa as primeiras partículas se formarem.
Então isso é uma coisa de criação, porque você tem um estado anterior onde não existe o átomo de hidrogênio. E aí parte, o universo se expande, temperatura cai, começa a se tornar mais transparente, porque a luz está tendo mais caminho para ela percorrer, então ela não fica batendo, por exemplo, num elétron que está tentando se juntar com um próton para formar o primeiro átomo de hidrogênio. Então você existiu um tempo no passado onde os átomos não existiam ainda. E aí depois de um tempo surgem os primeiros elementos químicos: hidrogênio, hélio, um pouco de lítio, um pouco de berílio, mas muito pouquinho, mas surgem esses primeiros átomos. Então quer dizer, isso é uma criação, porque você tem um estado anterior, naturalista, por assim dizer, onde os átomos não existiam, eles estavam separados. Você tem um estado anterior onde elétrons e prótons realmente não existiam. Os quarks estavam separados para formar prótons. Então, quer dizer, isso é cosmogonia, uma criação de algo que não existia antes e Cosmogonia. passou de algo É. que não existia antes e passou a existir, sabe? Com o passar do tempo, isso foi começando a se propagar como, porque a pergunta ela nunca acaba, né? E aí os quarks surgiram como? Né? Em 10 elevado a menos 43 segundos, num curto intervalo de tempo muito pequenininho, o que que acontece? Que aí você chega ali, um pouco mais à frente, você chega na singularidade do Big Bang. O que que é a singularidade do Big Bang? Nada mais, nada menos que um erro matemático. A única coisa que isso quer dizer é que não é possível aplicar leis de física e nem cálculo. Quando a gente diz que tem uma singularidade, não é que existe uma coisa, uma entidade na natureza, em algum lugar do universo. O que você está dizendo com singularidade é basicamente que não dá para aplicar cálculo diferencial ou integral. Tudo que você aprende, galera de ciências exatas, tudo que você aprendeu em engenharia ou algo nesse sentido, Esquece. de cálculo Não É, faz diferencial e mais integral, não sentido. dá, é, não dá para usar porque é um buraco sim. matemático, você não consegue aplicar. É isso que significa singularidade. É. Só que na internet, E singularidade virou Singularidade é uma como se fosse entidade como se fosse uma misteriosa. entidade onde surgiu o universo, ou algo nesse sentido, sabe? Então tem bastante dessas confusões históricas que passando assim 30, 40, 50 anos até chegar agora, ainda tem as brigas, porque o nome era átomo primordial, pelo George Lamarck. Aí tinha o Fred Hoyle, que era um outro físico, que zoava, falando que era teoria de padre, que era teoria religiosa, e aí chamou de, essas teorias de explosão aí, de Big Bang, entendeu? E o próprio George Lamarck nunca falou que foi uma explosão. Então tinha essas brigas ali que foram perdurando historicamente até os dias atuais, e a gente usa mais por tradição, né? A gente chama de teoria do Big Bang ou algo nesse sentido, ou modelo do Big Bang. Até isso também mudou bastante, a gente pode entrar nesse assunto, né? O conceito de teoria, modelo, hipótese também mudou bastante, né? Porque isso nunca foi algo fixo, né, galera? Isso Sim. nunca foi algo, ó, existe um livro aqui que explica o que é teoria, modelo e hipótese. Não, os cientistas sempre fizeram as ciências deles, sabe, em diferentes áreas, biologia, química, medicina, não importa. E aí os filósofos é que olhavam para os cientistas e falavam, porra, vamos tentar organizar aqui as coisas que os caras estão fazendo. Ó, peraí, não, ciência forense acontece dessa maneira, né? A galera ali, o pessoal que está indo investigar um caso de um assassinato em tal lugar, a forma como eles estão montando teoria, modelo, hipótese é diferente da forma das ciências físicas. Aí, vamos olhar para a biologia aqui. Ó, a biologia, a forma como eles fazem aqui é diferente da galera de física. Então, isso é coisa de filósofo que chegou e olhou para os cientistas e falou: vamos tentar organizar essa bagunça aqui para a gente tentar entender. Sim. E aí isso foi criando um chão de fato, foi organizando de fato. E aí, hoje em dia, a gente tem termos diferentes, sabe, com significados diferentes, definidos em ciência, definidos em filosofia ali, que não necessariamente é a mesma coisa que as pessoas entendem, no popular, certo? É a mesma coisa, a própria palavra teoria. Teoria é uma coisa que foi definida dentro de ciência para ser algo já bem estabelecido, bem testado e bem estabelecido. Só que teoria é uma palavra que vem lá dos gregos, cara, e significa assim, ideia. Eu tenho uma teoria sobre tal coisa. Isso é a evolução da língua acontecendo de uma forma, num estado, digamos assim, sabe, num ritmo completamente diferente da forma como a gente define em ciência. Então você tem sim ali metodologia científica, com os cientistas e os filósofos definindo o que é a palavra teoria cientificamente, mas você tem a evolução da língua como algo natural, sabe, vindo desde a Grécia Antiga, a palavra teoria chegando agora com outro significado, com outro aspecto, E agora você veja o entende? Então por Heine. isso que tem.
Por isso que a gente tem diversas dessas confusões que geram É, debates na internet, muitas vezes eu falo, boa parte dos debates, na verdade, é discussão de semântica. Pô, o Vilela tá aqui, ele já viu vários debates aí, com ele sim, mesmo já fez. é, Você já deve ter percebido que muitas das discussões, as pessoas não estão nem discutindo as ideias, estão discutindo o É, significado de palavra. verdade, verdade. É debate de é. semântica, Não, agora, entendeu? Porque as agora, Ainda coisas não mais estão hoje, sendo né? bem é. definidas. Agora é incrível como o Haim saiu ali do átomo primordial do, da evolução do Big Bang a questões semânticas Né? das Da língua línguas. Mas Da isso é língua portuguesa importante, passando. É mas, importante. Não, não, mas é é muito claro que é importante. porque Eu não tô, só tô, exato, o que eu tô falando de Big Bang pode ser completamente diferente do que o Vilela ou o chat tá É. entendendo de Big Bang. Sabe que as não, com pessoas certeza. pensam muito também que o Big Bang, na verdade, é uma grande explosão, né? Então você tinha É, ali algo, sei É lá, né? vendido Um pra artefato gente, é. ali, energético, É, enfim, e ele explodiu. Aí Mas- O Oppenheim veio e É. explodiu. E isso, voou pedaço isso. para todo lado. E não é. E aí, É. como é que é? Tem uma E tem- coisa, só trazendo a coisa aqui um pouco, uma questão de curiosidade, Raim, só uma questãozinha de curiosidade. Manda. Disso tudo que o Raim falou, vocês podem até confirmar isso aí que eu vou dizer. O Raim disse que havia um determinado período no universo onde o fóton e a luz ela não tinha espaço para se propagar. Isso ficou conhecido como Dark Age ali, né? Tipo, era uma era do é universo. anterior a isso. É anterior a isso. O como? Não, eu tô só complementando que é anterior a isso. Eu tô Sim. falando do período de quark gluons, é muito Não, antes perfeito. do... Isso é muito antes. Mas o fato é o seguinte, tipo, o fóton não tinha espaço para se propagar, a luz não tinha espaço para se propagar, então você tinha um universo absolutamente opaco, né? E houve a partir de um determinado momento não, por vias desse processo de expansão, né, Andres? O universo foi se expandindo e a luz, na verdade, você tem você tem a constituição dos primeiros elementos químicos que foi dando espaço a que fótons pudessem se propagar. Esse fóton que começou a, vamos dizer assim, deu início a esse processo de propagação, eles estão se propagando aí até hoje como um fóssil cosmológico aí, espalhado por todo o universo, que o Jaime, Andressa, conhecem, é a radiação cósmica de fundo. Só que isso é uma coisa bem interessante, eu quero que vocês me confirmem. Porque a gente está falando de questão de linguagem e de coisas que acontecem na internet. Você, Vilela, já ouviu falar que essa radiação cósmica de fundo, ela, por exemplo, pode ser observada, por exemplo, na interferência, para quem já teve aquelas TV de tubo? Sim. Você confirma Entregando a idade aqui Raimund? agora, Corrida de hein? arroz. Hã? O chadinho lá. corrida o de chadinho. arroz. Tem alguma, de fato, teria alguma contribuição de radiação cósmica de fundo naquele ruído? Isso é Sim, boato? Não, é mesmo, nas TVs analógicas antigas, né? Aquele chuvisco. É isso mesmo. E há, né? Ou seja, só para... Se alguém tiver... Apesar que eu acho que até em ruído de rádio, né? Aquele ruidinho de rádio deve ter contribuição também, né? De radiação cósmica de fundo. É, Ou porque seja, os caras lá, o Arnos e Penzier, eles descobriram acidentalmente, né? Que eles estavam tentando remover a interferência do sinal, acho que era de telégrafo, se eu não me engano. eles Eles não acharam... conseguiam saber de onde que vinha aquela interferência. Inicialmente Aí- os caras estavam achando que era ninho de pombo, cara. É. Exato. Aí eles foram lá, fizeram uma limpeza na Isso antena, cara. É. Aí os caras, cara, não consigo tirar essa interferência que é aqui. isso, É. E aí descobriram que a interferência era a radiação cósmica de fundo, que nada mais nada menos que é uma luz, né, galera? Radiação cósmica de fundo é uma onda de rádio, uma onda eletromagnética Sim. de rádio, com uma Perfeito. frequência específica. E por É isso igual que não consegue... tem as ondas de rádio que comunica celular nas antenas, Então, é a mesma onda de rádio, só que está com uma frequência diferente, um comprimento de onda diferente. e que nossos dispositivos conseguem pegar. E é por isso que a gente consegue detectar. Só que por que eu trouxe isso, Jaime? Porque é o seguinte,
A Andressa, ela dá... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.